Este vídeo serve para mostrar que António Costa continua a não respeitar a moral nem os portugueses, pois acha que eles não merecem melhor do que uma Edith Estrela como Presidente da Assembleia da República, tal como foi o caso de Ferro Rodrigues. Será que não existe ninguém no PS que não tenha um passado negro e obscuro para representar os portugueses? Será possível que vamos continuar a viver neste lamaçal? É mesmo o nome que o PS escolheu para a presidência. Edith Estrela não tem perfil para ser Presidente da Assembleia. Edith Estrela eu vou citar Ana Gomes, portanto, para ser completamente insuspeito, é uma socranete e que não dá nenhumas garantias, não deu até hoje e não dá garantias de equilíbrio e independência. É bom ter memória e quando não se tem memória é bom consultar os arquivos, portanto, googlem lá Edith Estrela, Sócrates e vejam o que é que dá. E quando se vai a esses arquivos, descobrem-se coisas que eu diria que são feias para Edith Estrela. Isto é sobre a relação dela com José Sócrates, é isso? É isso, mas não só. Quem conhece o percurso político de Edith Estrela, quem segue as suas intervenções públicas, as suas intervenções também nas redes sociais, muito significativas, sabe que ela não tem perfil para ser Presidente da Assembleia da República porque, desculpa-me a franqueza, vou ser muito direto, é sectária. Quem estiver na Presidência da Assembleia, sobretudo numa Assembleia com maioria absoluta, repito, com maioria absoluta, deve ser alguém capaz de conter os instintos, chamemos assim, mais absolutistas do PS. Deve ser alguém empenhado em repor o equilíbrio e em zelar pelos direitos das oposições. Esse deve ser o papel do Presidente. Foi, por exemplo, o papel que teve Jaime Gama quando houve a maioria absoluta do Sócrates. Ora bem, Ferro Rodrigues já fazia muito mal esse papel e não havia maioria absoluta. Eu temo que Edith Estrela, pelas suas características, ainda pior que Ferro Rodrigues. E depois há outra coisa que é impossível de esquecer, que é o legado socrático. Eu acho que o legado socrático não pode pura e simplesmente ser varrido para baixo do tapete como se não tivesse existido. Ora bem, vamos lá ver o que é o legado socrático. Primeiro de tudo, Edith Estrela e o seu marido integravam um grupo que não era muito alargado, era pequenino, dos que beneficiavam das chamadas mãos largas de Sócrates. Enfim, pois, eles passavam férias com ele, à custa dele, não era só com ele, era à custa dele, coisa que ela nem sequer escondia, porque ele dizia que ele era muito generoso e elogiava a sua generosidade em público. Quem quiser, está num livro, pode ser lido, ela está citada diretamente. Só que o livro famoso Menino de Ouro do PS. Pois, Sócrates estava, de facto, no grupo de amigos de Edith Estrela e do seu marido, e eu tenho esta história bem presente, porque trabalhei no público, trabalhei com o José António de Cerejo, e ele nunca largou o osso das histórias de José Sócrates. E, por isso, eu estou a falar de um negócio, que é um negócio muito antigo, 1989, um negócio de pneus e combustíveis, vejam lá o que é, as coisas que o Sócrates fez, negócios de pneus e combustíveis, que ele teve com Armando Vara e com o marido de Edith Estrela, um senhor chamado Rui Vieira. Onde é que essa empresa tinha sede? Tinha sede na Amadora. Aonde? Num prédio que pertencia ao famoso José Guilherme. Quem é o José Guilherme? É o das liberalidades do Ricardo Salgado. Portanto, tudo boa gente, como se vê. Depois, coincidência das coincidências. Quem é que viria a ser o professor de Sócrates em várias cadeiras naquela famosa licenciatura manhosa da Universidade Independente? Pois bem, um tal António José Moraes, com quem ele já se tinha cruzado na Cova da Beira, enfim, mas que acontece ser primo da nossa Edith Estrela. Fica tudo em família, tudo em família. Portanto, ou seja, Edith Estrela não era só uma socranete, não foi só uma companheira política de José Sócrates, não foi só alguém que José Sócrates colocou no Parlamento Europeu. Ela era uma amiga íntima do antigo primeiro-ministro. Edith Estrela e o seu marido deixaram rastro, em alguns dos casos mais duvidosos, em que Sócrates esteve metido. Enfim, talvez não nos mais duvidosos, mas alguns dos casos duvidosos. Ora, eu pergunto, uma pessoa com estas características pode ser escolhida para presidir ao Parlamento? É uma pessoa com este currículo que queremos como segunda figura do Estado? Olha, sinceramente acho que não e temos que nos deixar de prejuízos. Isto é, ir direto ao assunto. O elefante na sala, neste momento, e quando chegar à altura de votar a presidência da Assembleia, não se chama Diogo Pacheco de Amorim, chama-se mesmo Edith Estrela.
Era Constituição. isso. Depois já não era esse argumento, era um argumento das ideias do Chega. Depois, quando Diogo Pacheco de Amorim foi confrontado com isso, desmentiu praticamente tudo e disse que os pontos da Constituição que poderiam eventualmente estar em causa, que são os direitos, liberdades e garantias, não seriam proposta nenhuma revisão pelo Chega, e passou para o discurso. E estava só a ouvir aquela conversa e pergunta assim, bem, mas então, partidos que defendem abertamente ditaduras, como é o caso do PCP, que não tem nenhum pejo em defender a ditadura cubana, a ditadura... enfim, A Coreia do Norte? a Coreia do Norte é ainda atrapalhação, mas a ditadura chinesa, esses partidos podem ter os vice-presidentes, estar representados, serem institucionais. Porquê? Porque apoiaram um governo do partido, mas mesmo antes de apoiarem, nunca o problema se colocou na Assembleia, o PCP pôde indicar, porque o PCP porta-se bem, enfim, não se portou nada bem na altura da Revolução, é bom ter noção disso. Na altura era perigoso, no entanto, nunca este problema surgiu com esta acuidade. Depois, eu acho muito significativo que ninguém fala do que está escrito na Constituição da República. Invoque-se toda a Constituição da República, mas a coisa passa para... Há uma praxe, é uma tradição. Não é uma praxe, é uma tradição. Está escrito na Constituição da República. Portanto, está lá dito exatamente quais são as condições, não é o regimento. O regimento depois dá detalhes, como é que se faz a eleição, não faz a eleição, contagem dos votos, coisas assim. Não. O que está lá é muito taxativo. São os 4 maiores partidos que propõem os 4 vice-presidentes. Pronto, final do parágrafo. Não quer dizer que os nomes sejam automaticamente aprovados. Sim. E há uma votação secreta. E há uma votação secreta, não quer dizer isso, que os nomes sejam aprovados, e já houve casos em que os nomes não foram automaticamente aprovados. Mas, não sendo preenchidos, quer dizer que a Assembleia se automutila de alguma forma? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenção do Bloco de Esquerda. Contra do Bloco de Esquerda. Então, abstenção do Bloco de Esquerda. Voto contra do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PAN abstém-se ou vota contra? Bom, então, desculpem, senhores deputados, vamos estar então todos com muita atenção às votações. Quem vota contra, volto a perguntar, então, o Bloco de Esquerda, PS e PAN. Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado. Ó, Sr. Deputada, e quem vota a favor? Não existe, Sr. Presidente. Senhor Deputado, o que é que se passa? Ó, senhores deputados, se eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, é suposto que os restantes votam a favor. Muito bem, já percebi. Há na bancada do PS quem tenha votação diferente. Muito bem. Então, quem vota a favor? PCP, PEV, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega, 4 deputados do PS, cujos nomes vão ser registados. Vamos lá nomear os deputados do PS, Sr. Presidente. Faça o favor de dizer os nomes, cada um dos senhores deputados do PS. Excelso Simões. Muito obrigada. Jorge Lacão. Muito obrigada. Sérgio Sousa Pinto. Muito obrigada. Marcos Postrelo. Muito obrigada. Estão identificados os deputados do PS pela sua própria voz. Muito obrigada. Senhora Deputada Cristina Rodrigues, votou? Como é que votou? Contra, Sra. Presidente. Contra. Muito obrigada. Peço desculpa que eu tinha olhado e não tinha visto indicar. Portanto, foi rejeitado. Circunstâncias é que são mencionados na investigação os nomes de Ferro Rodrigues e Jaime Gama? Eles começam a ser referidos pelas gerações mais antigas, que os colocam, nomeadamente, na casa dos Eres, e onde foram referidas orgias com meninas e com meninos. Estes são indivíduos que hoje estão casados e têm uma estabilidade familiar e que não quiseram, de maneira nenhuma, vir aos autos formalmente, até porque já estava tudo
fora de procedimento e já estavam, os factos estavam prescritos, e vieram estas gerações mais recentes, mas que também os factos já não estão em procedimento, portanto já tinham mais de 16 anos e 6 meses à data, também a colocar essas mesmas pessoas na casa do Sérgio, na mesma casa, a referir as mesmas situações de abuso também. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, é que o seu historial não abona muito na Justiça. Porque, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem, tentou interferir num dos casos mais... Muito bem, André Ventura, estamos a terminar, não podemos levantar. Ao mesmo tempo, eu sou do Primeiro-Ministro. Eu sei que se calhar não querem deixar de dizer isso, mas vou dizer. E há escutas suas por todo o lado a tentar interferir no processo de Casa Pia. E isso não é muito bonito. Também foi o mesmo Primeiro-Ministro que disse, eu sei que agora é penoso, estou a olhar para o tempo e eu tenho que falar, o mesmo Primeiro-Ministro que disse que queria afastar. Sim, o Sr. Primeiro-Ministro tentou interferir no processo de Casa Pia, portanto não tem grande historial na Justiça. Mas há mais. Foram as escutas telefónicas que levaram o juiz Rui Teixeira a mandar prender Paulo Pedroso. O Jornal da Noite revela hoje mais pormenores das gravações de conversas entre Ferro Rodrigues, Paulo Pedroso e António Costa, que o juiz considerou serem suficientes para alegar perigo de perturbação de inquérito, da ordem e da tranquilidade públicas. Há uma norma constitucional que deixa claro que um de cada 4 maiores partidos deve ter um vice-presidente da Assembleia da República. E, portanto, podem apresentar a candidatura, não? Vejam a discussão que houve em 1982 na revisão constitucional. É que não pode ser só contra nós, também tem que ser contra ele. É muito bonita a conversa da Constituição, mas quando chega ao momento de ser do Chega, já não interessa a Constituição. Sr. Deputado, Deixa-me só terminar isto. Se virem a discussão de 82, ainda ontem isto foi dito na própria CNN, basta ver as atas em que o sentido do legislador era deixar claro que cada um dos 4 maiores partidos tem uma vice-presidência. É o chamado espírito do legislador. O que se quer agora é deturpar o espírito do legislador e dizer que por causa do voto secreto o Chega pode ficar arredado de qualquer lugar institucional. Mas o regimento também prevê que possa funcionar com apenas metade dos órgãos eleitos. Sabe o que eu ouvi aqui na Assembleia a vida toda? Foi que a Constituição é superior ao regimento. Agora parece que o regimento é superior à Constituição. É curioso, quando chega ao Chega, a Constituição já não vale nada. Quando é para vetar as iniciativas do Chega, coisa mais sagrada cá no mundo é a Constituição. Esta hipocrisia política. Eu acho que se António Costa estivesse a fazer reuniões com os partidos para a formação de um governo, para a consolidação de uma maioria parlamentar ou para acordos de governação, eu acho que fazia todo o sentido que o Chega ficasse de fora. Aliás, nem o Chega nunca quereria ser parte de qualquer audição desse tipo. O que acontece aqui é mais grave, porque António Costa está a ouvir não só os partidos, mas também setores da sociedade civil e os partidos parlamentares, com representação parlamentar. Eu recordo que o Chega é a 3ª maior força parlamentar e o objetivo destas reuniões, é claro, é, por um lado, o Primeiro-Ministro apresentar-se como Primeiro-Ministro, mas também ouvir as preocupações, as ideias, as propostas para o novo ciclo do governo. Aliás, a reunião é assim apresentada pelo próprio Primeiro-Ministro. Judite, repare que eu e o Primeiro-Ministro temos um mundo de política que nos divide, os portugueses sabem isso e nós também. Agora, em democracia, é preciso saber ouvir também os adversários, nomeadamente quando esses adversários tiveram, por voto popular, quase 400 mil votos, e é a 3ª força política. Um tique já preocupante de António Costa, no início de uma maioria absoluta, significa que ele entende que há 400 mil eleitores, que há um partido que é a 3ª maior força da Assembleia, que nem sequer merece ser ouvido pelo Primeiro-Ministro. É que António Costa também é meu Primeiro-Ministro. Também é Primeiro-Ministro dos 400 mil portugueses que votaram no Chega. E, portanto, António Costa diz que nem os quer ouvir, não quer saber e vai passar por cima deles. Eu diria que é um sinal muito preocupante de início de mandato para o Primeiro-Ministro. E esses 400 mil eleitores e os 12 deputados que o Chega conseguiu nestas eleições legislativas antecipadas vão fazer alguma coisa no sentido de moderar o discurso e aproximarem-se do partido maioritário? Judite, repare, fazer isso era defraudar a razão que nos levou a esta votação. Era defraudar os eleitores. Um Primeiro-Ministro não pode só ouvir os políticos e os partidos que acha que não lhe fazem moça ou que de alguma forma se aproximam dele. Ele é Primeiro-Ministro, António Costa, de um país democrático, de um regime democrático, onde o Chega tem presença parlamentar, quer António Costa goste, quer António Costa não goste. E, portanto, passar simplesmente pela 3ª força, sair do PSD e passar para a Iniciativa Liberal, é algo de tão aberrante que eu desafio quaisquer historiadores a mostrar quando é que isto aconteceu em Portugal.